Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, hoje tem Coringão, hein? Tem Fortaleza e Corinthians pela Sul-Americana. E a Sul-Americana é importante, pessoal. Então não adianta vir achando que o Corinthians vai abandonar a Sul-Americana, porque o Corinthians não vai abandonar não. E o Corinthians vai com desfalques. Fiel, chega fortalecendo com like aí, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque hoje a gente tem que buscar um empate, mano. Um empate lá tá de bom tamanho e a gente resolve em casa. Jogar contra o Fortaleza é complicadíssimo, pessoal. E um empate vai ter um sabor de vitória. Então, Corinthians, vai lá com os pés no chão e busca esse resultado. Fiel, chega fortalecendo e vamos ver as notícias do Corinthians nessa terça-feira. Vamos lá. Bom resultado em casa. O que poderia parecer soberba, né? Poxa, fazer bom resultado em cima do Corinthians, na verdade é para criar anticorpos em relação a isso, ao que pode acontecer num jogo na Neoquímica Arena. Então, para o Corinthians, no momento do Corinthians, o atual momento do Corinthians, mesmo a campanha ruim no Brasileiro, derrota na Arena só para o Botafogo líder. O Corinthians não perdeu, deixou de ganhar muitos jogos. Também ganhou poucos, hein? Empatou muitos jogos. Mas é uma derrota só em casa. Então, realmente, é difícil derrubar o Corinthians em casa. Eu acho que isso está muito claro dentro dessa proposta da Mari, né? Equilíbrio a gente vê em todos os jogos. Na minha opinião, o mais equilibrado é o jogo do Botafogo com o São Paulo, o confronto do Botafogo com o São Paulo. Desequilíbrio a gente também vê em relação a Fortaleza e Corinthians, por exclusão a gente tem um Fortaleza bem melhor que o Corinthians e justamente por isso o fator casa também vai ser muito importante. O Fluminense e Galo também não é tão equilibrado? Mas eu tenho um ponto. Mas a gente tem que escolher um, né? Eu acho No bem olho equilibrado. mecânico eu fico com o Botafogo e São Paulo. Diga. É que eu acho que o Corinthians, ele tá naquela onda tão positiva, do momento tão positivo, que pro Corinthians parece que tem que ser aquela coisa assim, joga amanhã, joga depois de amanhã, joga no outro dia, porque tá embalado, tá num momento de confiança. Quantas vezes a gente falou de coisas positivas do Corinthians como na última semana, nesse ano? Não tinha, era só notícia, era uma notícia boa para 3 ruins, uma notícia ruim e uma notícia boa. E eu acho que o corintiano, mesmo não estando no... E até mesmo a derrota que sábado, né? Perdeu, mas depois do primeiro tempo ruim, teve força no segundo tempo para mostrar algo diferente, né? O corintiano, ele tá pensando aqui, a Copa do Brasil acho que abriu essa possibilidade de talvez conquistar um título, e obviamente com a Sul-Americana também, claro que equilibrando aí com o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o corintiano, ele, cara, a gente precisa jogando para tentar aproveitar aí, chegada de Memphis, empolgação da torcida, o que tiver pro Corinthians se agarrar nesse momento. E só para completar isso que a Mari está falando, eu acho que a distância comparada com o que a gente viu do confronto da última temporada na Sul-Americana entre Fortaleza e Corinthians, ela diminuiu para a atual temporada. Eu acho que o Fortaleza é, sim, favorito. Você tem a continuidade de um trabalho do Vojvoda, um time que está brigando ali na parte de cima da tabela, mas o Corinthians, com as contratações, com a força da Neoquímica Arena, com o trabalho do Ramon Dias, é um time mais competitivo, tem mais conjunto hoje do que o Corinthians da última temporada, que era muito baseado em algumas individualidades, né, que seguraram um tranco naquele momento. E uma coisa importante da gente também lembrar, concordo que o Fortaleza tem que tentar fazer uma vantagem melhor no jogo de hoje, mas o Corinthians fez um bom jogo no Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra o Fortaleza. Ele não vence, foi melhor, né? Ele perde, mas ele produziu. Ele teve um desempenho bem competitivo. Acho que isso pode trazer uma confiança também pro jogo de mais tarde. Eu não estou vendo todo esse... o Corinthians, todo esse clima foi melhor positivo que o Fortaleza, no Corinthians. né? Está vendo isso? O Zupac, ó. Diga, Zupac. Não, assim, o Corinthians foi melhor que o Fortaleza aqui no jogo do Castelão. E foi um daqueles jogos que o Corinthians teve, num passado recente, de superioridade contra o adversário, ou do jogo inteiro ou de trechos, chances criadas e um aproveitamento ruim do ataque. A minha dúvida quanto ao nível de possibilidade do Corinthians repetir esse nível de performance, Elton, é que hoje é Copa Sul-Americana. Então, hoje não é a prioridade, ou seja, seguramente jogadores serão preservados. E quando a gente olha para o padrão de escalação do Ramon Dias em jogos como esse, né, os jogos de ida, geralmente fora de casa, nas Copas, ele tem tirado estrategicamente jogadores importantes. Fagner não tem jogado esse tipo de jogo, André Ramalho não tem jogado esse tipo de jogo,
O Thales Magno tem sido pontualmente colocado, né? O Thales tem 7 jogos pelo Corinthians. Em nenhum deles fez 90 minutos. E no último jogo contra o Botafogo, o Ramon criticou a falta de intensidade, a clara falta de agressividade do Thales e principalmente, aí é o ponto, Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro tem ficado no banco desses jogos de ida das Copas fora de casa. De Rodrigo Garro para Igor Coronado, a gente costuma ver um Corinthians com um rendimento bem diferente, né? Inclusive foi o último jogo do Fortaleza aqui no Castelão, esse jogo contra o Corinthians, né? Eu só discordo do Donan com relação ao distanciamento menor entre as duas equipes em relação ao ano passado. Eu acho o elenco do Corinthians melhor hoje do que o do ano passado, mas o conjunto ainda não é algo que a gente pode dizer que vai funcionar nessas próximas 2 semanas. O Ramon Dias tem, de fato, hoje um elenco que pode, na reta final do Campeonato Brasileiro, fazer o Corinthians sair da zona de rebaixamento. Mas o Fortaleza, hoje, mesmo sem o Caio Alexandre, mesmo sem o Guilherme, que foram 2 caras importantes na temporada passada, substituíram bem. Né? O Hércules entrou bem nesse time e desde o ano passado já era um cara para funcionar bem como primeiro volante, até ao lado do Caio Alexandre. E trouxe de volta o Moisés, que é um cara que foi importante nessa história recente do Fortaleza, e o Breno Lopes, que é um cara que, como opção pelo lado esquerdo, ele dobrou a aposta dele pelo lado esquerdo, que no ano passado ele tinha apenas o Moisés. Encaixa totalmente nesse jogo de contra-ataque, né? É sempre bom a gente lembrar, olhando para o Campeonato Brasileiro como uma amostragem maior, o Fortaleza... Eu acho que o Fortaleza, ele foi o Vojvoda foi mudando o Fortaleza. Tô falando do Fortaleza versão 2024. Mas é um time que joga sem a bola. Pro contexto desse jogo. De todos os jogos do Campeonato Brasileiro até agora... O Fortaleza só teve maior posse de bola que o adversário em 4. Nossa. E não perdeu nenhum deles. Ganhou 3 e empatou 1. Já o Corinthians, que tem a 11ª maior média de posse de bola, mas também uma média inferior a 50%. 49 ponto alguma coisa. O Corinthians, dos 13 jogos em que ele teve mais posse de bola, ele só ganhou 1. Então, tentar entender, quem vai querer ter essa bola? O Fortaleza vai querer dar essa bola para o Corinthians, como ele tem feito sempre, ou em função, de repente, do que o João Ricardo falou, jogo de volta na Neoquímica, opa, é bom a gente ter uma postura diferente hoje e sair para o jogo? Isso só na hora que a gente vai saber. Só para também falar para o Cícero Melo, que já ele volta para conversar com a gente, para a gente falar mais também de Fluminense e Galo, já que a gente falou tanto do João Ricardo também... Ô Elton e Zupac, o pessoal falou por aí, né? Tem Hugo Souza, tem Tinga, tem João Ricardo. O pessoal já nesse clima também trazendo alguns pontos para a partida. Você esteve na entrevista do João Ricardo ontem, né? Estive na entrevista do João Ricardo e a questão foi que a gente abordou, inclusive, que o Fortaleza ele vai na contramão dos clubes do futebol brasileiro, porque os 4 últimos meses do Fortaleza são melhores, são de crescimento em relação a muitos times do futebol brasileiro. 2021 arrancou para um G4 e para a Libertadores, 2022 arrancou da zona de rebaixamento para ir para uma pré-Libertadores, na temporada passada bateu em final de Sul-Americana e ele falou um pouco sobre isso também. Vamos ouvir. A gente sabe da qualidade do adversário, sabemos que será um jogo muito difícil, né? Eles vão fazer de tudo para conseguir essa vaga, mas a gente também, né? Claro que agora virou o mundo, né? Do ano passado, né? Então a gente sabe que precisamos fazer um grande jogo, sabemos que da dificuldade que vai ser para depois jogar lá na Arena Corinthians, então sabemos que vai ser muito difícil, mas a gente tem totais condições de fazer um grande jogo. A gente espera que a gente consiga surpreender essa expectativa criada, né? Então, por mais que a gente saiba que é um jogo duríssimo, um jogo difícil, como eu falei, é um jogo diferente, né? Mas o melhor possível, a gente vai buscar a classificação desde o primeiro minuto de jogo, desde o primeiro apito. E a gente quer chegar nas finais, a gente quer chegar nas semis. E a gente vai buscar até o final, tanto no primeiro jogo. E vamos buscar um bom resultado lá para trazer para casa e, se Deus quiser, a gente conquistar a classificação. Do Fortaleza e a nossa normalização de que esse trabalho é um trabalho para estar onde está. Não há a menos aquele aspecto de, olha, que histórico, Fortaleza está chegando. Não, o Fortaleza chega ano após ano onde está e já não é mais uma discussão se o Fortaleza vai sentir o peso de derrubar um gigante como o Corinthians. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho para trás. Fortaleza foi líder de um grupo que tinha um Boca Juniors. Perfeito. O Boca Juniors foi disputar os playoffs e o Fortaleza ficou esperando o seu adversário nas oitavas de final. O Boca Juniors é o atual vice-campeão da Libertadores. É lógico que vive um momento diferente
assim como o momento histórico do Corinthians. Mas isso não entra mais em discussão. Fortaleza já enfrentou não só o Corinthians, mas outros gigantes também, né, do futebol sul-americano, e conseguiu se provar como uma equipe muito competitiva para, de novo, tentar o título da competição. Seguiremos por aqui, companheiros, seja companheiros do Newton Santos ou companheiros do Sumaré. Não, a gente tem uma tela que eu acho legal também para a gente fazer esse desenho de como essas equipes chegam nos últimos 5 jogos. Para a gente comparar, então, o Fortaleza e o Corinthians nos últimos 5 jogos. Vamos lá. Então, Fortaleza e Corinthians com 2 vitórias. O Fortaleza tem um empate e o Corinthians não empatou nesses últimos jogos. Tem 2 derrotas, 3 derrotas para o lado do Corinthians. Então, com uma derrota a mais para desequilibrar essa nossa última coluna. E é interessante quando o Zupac e o Elton falam sobre a situação do Fortaleza, Eugênio, porque normalmente a gente vai percebendo o crescimento da equipe e a gente sempre fala sobre... Na disputa como o melhor time contra o Corinthians. Isso é uma questão que não se discute. Essa preocupação sua do gramado atrapalha mais o jogo de quem? De todo mundo, né? Ah, não, mas porque tem time que joga bola na... Se fosse, por exemplo, o Vasco, é Piton e Verrete. Eles iam ficar brincando de cruzar a bola na área. Mas aí para a bola chegar no Piton para ele cruzar, demanda um gramado que te possibilite o jogo ser construído. O Fortaleza está acostumado a jogar em casa. Mesmo com o gramado ruim, eu acho que ele se adaptou ao gramado ruim. Mas imagino que com o gramado bom ele possa jogar ainda melhor. Claro. E isso pode facilitar, porque vejo hoje um time mais entrosado, mais trabalhado. E não sei até se essa opção por jogar mais sem a bola tenha partido também daí, dessas condições que a gente sabe que eles também sabem que são muito adversas para jogar dentro do gramado, onde eles estão, onde disputam a maior parte dos jogos deles, né? Onde eles são mandantes. Zupac e Elton, vocês conseguiram reparar alguma coisa na questão do gramado, da qualidade, do aspecto? Acho que a leitura sobre o gramado é... Ele é bom? Não. Ele é melhor do que ele estava? Sim, né? Acho que essa é a leitura, e a gente estava olhando aqui para o gramado, a gente está no camarote agora, mas a gente estava olhando para o gramado há pouco, e dá para perceber falhas no gramado, né? É importante lembrar que com a data FIFA, só tivemos um jogo nesse mês aqui no Castelão, que foi um jogo do Ceará pela Série B. O último jogo do Fortaleza foi esse contra o Corinthians. Deu tempo de recuperar. Eu tive a oportunidade de conhecer o cara que cuida do gramado do CT do Fortaleza, que é espetacular, né, Zupac? A gente esteve ontem lá e ele foi convocado na temporada passada para ajudar a melhorar o gramado do Castelão e conseguiu. Esse ano ele foi de novo, mas aí o Fortaleza disse, olha, a gente vai ter que ter uma ajuda aí porque o estádio não é nosso, né? A gente utiliza como locatário. O estádio é público, é uma parceria público-privada. E tem o Ceará que utiliza também. Mas, de fato, está um pouco melhor do que vimos aqui há 2 ou 3 semanas. E um bastidor sobre esse personagem, o responsável por cuidar do gramado do Centro de Excelência no PC, que é um lugar muito legal e é onde há um gramado muito bom para se treinar. Inclusive, o Vojvoda também é um cara muito detalhista com o gramado. Ele foi convocado para ajudar aqui no ano passado, especialmente na reta final de Sul-Americana, para cuidar desse gramado. E quando o Fortaleza elimina o Corinthians e garante a vaga na final, os jogadores jogaram ele para cima como se ele fosse um dos autores dos gols que classificou o Fortaleza para a semifinal, de tão feliz que eles ficaram com o estado do gramado. Sinceramente, não acho que é isso que vai determinar o que vai acontecer no jogo de hoje, porque o Fortaleza está acostumado a jogar nesse gramado, o Corinthians jogou aqui recentemente, acho que a gente vai olhar bastante para aspectos técnicos. E só para arredondar sobre Corinthians, eu falei sobre os jogadores que costumam ser preservados pelo Ramon nesse tipo de jogo, e citei o André Ramalho, mas o nosso grande colega Rodrigo Vessoni me lembra aqui que o Ramalho está suspenso para sábado contra o Atlético Goianiense. Ele tomou o 3º amarelo contra o Botafogo. Então é provável que jogue hoje, já que vai descansar no sábado. Lembrando que Matheus Bidu, que virou titular na linha no 3-5-2, né, como um ala pela esquerda do Ramon Dias, e o Ranielli, os dois estão fora. Há alguns meses a gente olharia para o Ranielli com a lesão que ele tem, o desconforto que ele tem, e falaria, ferrou. Corinthians sem Ranielli perde muito no seu meio campo. Ele chegou a ser o melhor jogador do Corinthians na temporada, nos primeiros meses. Hoje o Ranielli caiu de produção e o Corinthians ganhou opções para o setor. Então, seja com José Martínez e Charles, ou com o Rian e um dos outros 2 volantes, por exemplo, o Corinthians encontra soluções para o Ranielli que em outros meses não encontraria. Que ainda está fora, né? Que seria titular, né? O Santana chegou e virou titular. Então, Ranielli e Bidu estão fora, sequer vieram para Fortaleza.
conexão de equipe. A gente... Rapaziada, quem diria que um dia a gente ia falar que o Bidu vai fazer falta? Pessoal, querendo ou não, o Bidu vem jogando bem, pô. O Bidu não tá entregando, não tá decepcionando. Vem jogando bem. Tá melhor do que o Hugo. Então, pessoal, vai fazer falta no jogo de hoje o Bidu. Porque o Palácios, porra, mano. Palácios até hoje nada. Já tá treinando com bola. Espero que se recupere o quanto antes para ajudar o Corinthians. Já tá treinando com bola, ele, o Santana, o Alex Santana. Então logo logo espero que ele volte e não se machuque mais. Pelo amor de Deus. Fiel, é isso aí. Qual a sua expectativa pro jogo de hoje? Eu acho que o Corinthians vai buscar um empate lá, mano. Jogar lá é difícil. Como foi dito aí, o gramado tá ruim. Porra, Castelão deve estar lotado. A torcida do Fortaleza é inacreditável também. Vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o Corinthians busca um empate. Se vier a vitória, melhor ainda. Mas um empate já tá de bom tamanho. E você, qual o placar para hoje? Comente aí e fortalece com like, fiel. E vai.